Como o ego destrói sua prosperidade. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Segundas de Prosperidade. Hoje na gravação, dia 5 de abril de 2021, vamos avançando com as nossas reflexões e hoje eu trago para vocês um trecho desse livreto aqui, olha, Tornar-se como Deus, a Cabala ou Cabalá e o Nosso Destino Final, do conhecido Michael Berg. Michael Berg é o guru da Madonna, só para uma referência, né? Bom, mas vamos ao que interessa, que tudo isso não diz respeito à nossa conversa aqui. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nesse é um parágrafo. Nesse parágrafo, neste simples parágrafo, você vai entender como é que o ego está destruindo agora, nesse momento, o seu ego. A sua vaidade pode estar destruindo a sua prosperidade. E prepare-se, porque é só um parágrafo, mas é forte, é pesado. Olha lá. Ele, está se referindo ao ego, ele é um parasita mortal. Um guarda de prisão que leva a melhor. Ele, o ego, é um parasita mortal, ele é como se fosse um guarda da prisão que leva a melhor. Não por nos colocar em uma cela. Que interessante, né? Ele é um guarda da prisão que leva o melhor, mas ele não está te colocando numa cela de prisão, mas por se colocar dentro de nós. Ele é uma força escura se movendo dentro dos nossos corpos, pensando dentro de nossos cérebros e comandando incessantemente nossas ações. Isso aqui está até parecendo demônio, né? Mas fica tranquilo, isso aqui é o seu ego mesmo, é o seu eu, é a sua vaidade, é o seu desejo de receber só para você, é o seu desejo de cobiça, é o seu desejo... Enfim, esse pedaço aqui eu vou ler de novo. Presta atenção como esse ego, como essa sua vaidade, como esse seu eu, ele é pernicioso. É uma força escura se movendo dentro dos nossos corpos, pensando dentro dos nossos cérebros e comandando incessantemente nossas ações. Tudo com o objetivo de causar nossa aniquilação total e absoluta. Pesado, né, gente? Muito pesado, mas veja só. Quando eu olho para aquilo que o nosso ego, eu estou também chamando de vaidade, porque é uma das características mais fortes do ego, é a vaidade, né? Quando eu penso naquilo que o seu ego faz com você, naquilo que o meu ego faz comigo, naquilo que o nosso desejo de ser aceito, de ser amado, de receber, o nosso desejo de autopreservação faz conosco, é realmente impressionante. No que se trata a prosperidade, o ego é aquela força, é aquele pensamento, é aquela vontade que faz você, por exemplo, isso é só um exemplo, são muitas coisas, mas, por exemplo, gastar mais do que você pode. Isso destrói totalmente a sua prosperidade, gastar mais do que você pode. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Seu vizinho trocou de carro, aí você fica louco, né? Você tem que ter um carro novo, porque como é que pode seu vizinho ter um carro melhor que você? Isso é o ego. Está aniquilando você, está destruindo. Ele entra nos seus pensamentos, ou não precisa ser um carro, um celular. Então a sua colega de trabalho trocou o celular, tem um celular, sei lá, versão mais nova, aí você fica doida porque você precisa ter o celular mais novo. O que os outros vão pensar eu com um celular velho? Tá entendendo? Por isso que o ego destrói sua prosperidade, que é o tema no nosso vídeo. Ele, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de não ser aceito, pelo medo de se sentir inferiorizado, você começa a fazer absurdos financeiros. Porque
Eu preciso comprar aquela roupa de marca, porque que os outros vão pensar se eu tiver com uma roupa mais simplinha? Aqui que os outros vão pensar se eu não tiver aquele diploma X, ou se eu não sou Cris Armedo, se eu não souber falar inglês, o que os outros vão pensar? Quer dizer, não que essas coisas sejam ruins, você ter uma boa roupa, ter um curso, não estou dizendo que isso é ruim. O ruim aqui é a pessoa que se acaba e gasta mais do que pode e faz aquisições que não seria o momento, não seria a hora de fazer aquilo, porque ela não está fazendo aquilo para ela, é para o que os outros vão pensar. Quer dizer, você vive, sim, eu até diria assim, ó, você vive, mas você vive para os outros. Anota isso no seu caderninho, por favor. Você vive, sim, você vive, mas você vive para os outros. E viver para os outros, desculpa falar assim, já que o texto é tão pesado, vamos rasgar o verbo aqui. Viver para os outros é a pior desgraça, é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Você vai se atolando em dívidas, às vezes nem dívidas, você vai se atolando em compromissos. Compromisso, porque eu me recordo de uma situação, eu estou falando agora e estou lembrando, de uma colega que eu atendi certa vez. O problema dela não era dívida. Olha que coisa interessante, era trabalho social, trabalho de caridade. Mas ela fazia o trabalho de caridade, ela se envolvia em determinado grupo, não é porque ela tinha caridade, ela queria beneficiar. Talvez, sim, não vamos negar, talvez tivesse esse conteúdo também. Mas é para que os outros vissem que ela estava fazendo aquilo. Aí se inscreveu para fazer o sopão, não sei do que. Aí se inscreveu para ir ajudar não sei aonde lá no hospital. E depois ia também no lar dos velhinhos. E ela gostava que todo mundo soubesse que ela era uma pessoa que fazia muita caridade. E ela estava sem tempo para nada. Ela estava esgotada, cansada, estressada, porque ia para lá, ia para acolá, e fazia, e acontecia de tanto compromisso, de caridade. Mas aquilo não era verdadeiro. Então, só para você entender, não é só questão de dinheiro. O dinheiro também. Quer dizer, o dinheiro talvez o que mais se destrói na sua vida com o ego é a sua vida financeira, é a sua prosperidade. Você fica se acabando, comprando, fazendo aquisição, querendo viver num... Então, hoje, segunda-feira, né, pessoal? Segundas de prosperidade. A prosperidade vai começar a florescer na sua vida quando você fizer boas podas. Aqui na frente da minha casa tem um jardim, tem algumas roseiras, inclusive foram plantadas pelo meu falecido pai. E de vez em quando eu vou lá com a tesoura, tem que fazer umas podas nos galhinhos das roseiras, porque depois que poda, aquilo começa a crescer com mais força, com mais vigor. Assim é a sua prosperidade. Tem que começar a podar algumas coisas. Por exemplo, uma boa poda que você pode fazer na roseira financeira da sua vida. Entender que é preciso viver dentro das suas condições, talvez até um pouquinho abaixo. Se você ganha 100, viva como quem ganha 80. Se você ganha 1.000, viva como quem ganha 800. Se você ganha 10.000, viva como quem ganha 6.000, 7.000. Viver sempre um pouquinho abaixo das suas condições. Ah, mas o que os outros vão pensar? Se exploda, o que os outros vão pensar? Não gastar mais do que você ganha. É um princípio básico da prosperidade, né? Por que as pessoas se afundam em dívida, meus Deus do céu? Por causa do ego. Porque quer mostrar, porque quer ser uma coisa que não é. Hoje, no mundo, no universo de redes sociais, né? Tá todo mundo assim, todo mundo querendo viver uma vida fake, uma vida falsa. Então, assuma hoje esse compromisso com você. Eu não vou me matar para comprar, para ter, para gastar em algo que é apenas para satisfazer o que os outros estão pensando. Os outros com Z, Z-O-T-O. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão achar que eu não vivo para os outros. Eu vou viver dentro dos meus recursos, dentro das minhas possibilidades. E olha, falar de ego,
quando a gente fala de prosperidade, é fundamental. Porque se você começar a procurar na internet, nos canais aí de vídeos, YouTube, etc., se você ler livros sobre controle financeiro, como ganhar dinheiro, como melhorar sua vida financeira, se fala muito sobre esse controle financeiro, né? Você ter controle das suas finanças, controle das suas contas. Mas você nunca vai conseguir prosperar de fato, ainda que você tenha controle, uma planilha ali do seu dinheiro, o que você gasta, o que você ganha, se você não tiver controle do seu próprio ego. É isso aí que você tem que prestar atenção. Controle do seu próprio ego. E guarde isso no seu coração. A partir de hoje, dessa segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, meu controle financeiro começa com o controle do meu ego. Parar de viver para os outros e começar a viver dentro das minhas reais condições. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.